A Espanha tentou conquistar a China. Ok, se você gosta de história, já sabe que isso não aconteceu, ou pelo menos que não teve sucesso. Mas poderia ter ocorrido, e eles planejaram isso durante todo o século XVI. Esse plano foi proposto várias vezes e tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Ele ganhou ainda mais força a partir de 1580, quando o rei da Espanha basicamente herdou o reino de Portugal, cujo rei havia morrido sem um filho. Uma união ibérica foi criada, e isso deu à Espanha acesso aos domínios portugueses, como seus postos comerciais ou feitorias. Ao longo da costa da África, do Golfo Árabe, da Índia e depois em lugares estratégicos como Malaca. Sem falar no acesso direto ao interior da China, o porto de Macau, além da óbvia e poderosa frota portuguesa da época. Seu conhecimento das rotas navais e comerciais e suas conexões próximas com muitos dos habitantes locais. Em todas essas regiões, principalmente no Japão, a invasão seria lançada a partir da colônia espanhola das Filipinas. Ela avançaria em fases para tomar as províncias costeiras de Guangdong e Fujian e depois o restante do litoral, marchando até Pequim e capturando o imperador chinês Wanli, forçando-o a se submeter ao domínio ibérico ou espanhol. A terceira fase avançaria para o interior e iniciaria um processo de evangelização e conversão do povo chinês ao cristianismo, ou melhor, ao catolicismo. Uma quarta fase ampliaria seu domínio ou influência sobre as áreas vizinhas. Japão, Indochina, Indonésia, mas também seguiria na direção oposta, avançando para o oeste até a Ásia Central e a fronteira. Com o Império Otomano, com quem eles estavam em guerra, na Europa isso soa meio insano, não é? Acho que sim. O Império Espanhol era muito poderoso e os portugueses muito influentes. E os dois juntos, eu acho, poderiam conceber uma invasão naval do sul da China. Talvez eles até pudessem manter algum território lá, mas essas outras fases, principalmente a quarta, parecem inalcançáveis e na verdade não aconteceram. Neste vídeo, quero descobrir o motivo. Primeiro, aprender mais detalhes sobre o plano, entender por que os espanhóis queriam fazer isso e, mais importante, por que eles achavam que podiam, e então descobrir por que não aconteceu. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa história. Este é Alonso Sánchez. Na verdade, não é ele. Não há pinturas nem fotos de como ele era exatamente. Ele era padre jesuíta e é assim que eles se pareciam, então é razoável pensar que sua aparência era semelhante. Ele nasceu na Espanha, tornou-se padre e viajou para as Filipinas para converter os habitantes locais depois que os espanhóis conquistaram o território como parte do seu império colonial. Ele fazia parte da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa da Igreja Católica, comumente conhecida como jesuítas. Qual a curiosidade sobre o nome desse doce incrível de Portugal? Eu como quase todo fim de semana. É como um triângulo, e aí você tem um merengue em cima e um creme de ovos no meio. Mas enfim, vamos voltar para a história. Ok, esse é o problema de editar enquanto você está com fome. Porque agora eu não consigo voltar para a história, eu tenho que ir comprar uma, então vou levar você comigo. Ok, conseguimos uma delas. Parte da cobertura caiu, mas dá pra ver que tem merengue em cima. E eu vou experimentar na sua frente. É muito bom. Então, a origem do nome jesuíta para isso é na verdade bem interessante, porque algumas pessoas dizem que foi nomeado apenas por causa do formato que ele tem. Porque lembra um pouco a capa que os padres e missionários jesuítas usavam. Outra teoria diz que o nome vem de um cara específico, um cozinheiro espanhol que se mudou para Portugal depois de cozinhar em um mosteiro jesuíta. E ele fazia esses doces tradicionais. E eles ficaram, sabe, conhecidos pelo nome dos jesuítas por causa disso. Uma terceira teoria diz que foi simplesmente criado pelos próprios jesuítas. Nós temos muitos, sabe, bolos e doces de igreja, mosteiro, convento,
que eram feitos por membros do clero, então esses seriam deles. Eu não tenho certeza de qual dessas é verdadeira. Acho que a gente realmente não sabe, então você pode escolher a que você mais gostar. Alonso liderou um setor da sociedade que acreditava que era dever da Igreja Católica Espanhola converter milhões de chineses ao catolicismo. Muitas ordens religiosas, como dominicanos e franciscanos, não achavam isso uma boa ideia e consideravam a entrada na China arriscada para seus padres. No entanto, várias figuras da monarquia dos Habsburgo que governava a Espanha acharam a ideia bastante interessante. Era uma terra vasta, rica em recursos e oportunidades de comércio. Eles lucrariam muito se a Espanha tivesse sucesso. E assim, eles apoiaram o plano dos jesuítas e começaram a apresentá-lo ao rei da Espanha. Mas eles não foram os primeiros nem tiveram essa ideia originalmente. A ideia de conquistar a China e anexá-la ao Império Colonial Espanhol foi, na verdade, apresentada décadas antes, em 1526, pelo famoso Hernán Cortés, o conquistador do Império Azteca e de grande parte da América Espanhola. Depois de triunfar na América, ele enviou uma carta ao rei Carlos V sugerindo que eles deveriam navegar da costa do Pacífico da Nova Espanha até a Indonésia, começando pelas importantes Molucas, essenciais no comércio de especiarias, e depois conquistar a China. O rei Carlos ficou bastante fascinado com esse conceito. Afinal, ele tinha acabado de conquistar um continente inteiro, então a ideia de fazer isso novamente, compreensivelmente, parecia interessante. Então ele enviou uma expedição. Ela foi liderada por Garcia Jofre de Loaíza. O objetivo deles era atravessar o Pacífico e colonizar as Ilhas das Especiarias, as Molucas, em nome da coroa espanhola, vindo desde a Espanha e seguindo pela costa sul-americana. A maioria deles se perdeu no caminho, então uma segunda expedição foi enviada para encontrá-los e refazer a missão. Álvaro de Saavedra Cerón a liderou. Este mapa mostra a rota deles da costa do Pacífico do México às Filipinas ao longo de 2 anos, até que o capitão morreu no mar. E como dizem, a terceira é a vencida, porque uma terceira expedição foi então enviada, que finalmente alcançou parte do objetivo. Esta foi liderada por Miguel López de Legazpi, onde seu navegador, Andrés de Urdaneta, descobriu e mapeou uma rota definitiva de viagem entre as Filipinas e a Nova Espanha. O objetivo principal era acessar o comércio de especiarias asiáticas, mas muitos viam isso como um passo inicial para conquistar a China. E novamente dá para entender um pouco a lógica deles aqui, quero dizer. Contingentes muito pequenos de soldados espanhóis conseguiram derrubar os gigantescos impérios Azteca e Inca, eles conseguiram basicamente colonizar um continente inteiro. Ao olhar para a China, pensaram que poderiam repetir o feito aqui. Quero dizer, na América do Sul e Central, eles muitas vezes tiveram a ajuda de grupos nativos rivais. Então acho que a ideia também era um pouco fazer isso na China. Sabe, reunir os locais, talvez reunir pessoas da Indonésia, da Indochina, do Japão, e com a ajuda deles tomar a China. Após chegar às Filipinas, não é por acaso que Manila foi escolhida, e não Cebu como capital colonial espanhola. Isso ocorre por estar perto das rotas comerciais chinesas. Martín de Herada, missionário e cosmógrafo, foi enviado como um dos primeiros embaixadores ocidentais à China em 1569. Ele deveria avaliar as condições para a invasão, mas seus relatórios ajudaram muito a causa. Ele disse que, apesar da densidade populacional da China, sua população não era guerreira e dependia dos números e fortificações para se defender. Portanto, não seria necessário reunir um grande exército espanhol para subjugá-los. E qualquer campanha para o controle deveria ter como objetivo ser pacífica e focar, em vez disso, no trabalho missionário e na conversão ao cristianismo. O que acontece é que suas informações pessoais ficam acessíveis para esses corretores de dados. Até que ponto? Talvez a companhia aérea estivesse lotada. Isso realmente aconteceu comigo. Ou talvez você não tenha lido as letras miúdas ao se cadastrar em algum lugar e permitiu que seus dados fossem vendidos. Esses corretores de dados então vendem suas informações para terceiros. Na melhor das hipóteses, você vai receber spam indesejado na sua caixa de entrada. Na pior, você pode acabar enfrentando algo como fraude de identidade, e todos nós sabemos que roubo de identidade não é brincadeira. Jim, acho que não preciso explicar por que isso é perigoso, né? Martín de Herada foi enviado a Fujian com uma delegação espanhola para negociar a permissão de um assentamento permanente na China. Semelhante ao que os portugueses tinham com Macau, mas essa missão acabou fracassando, e os chineses se recusaram a conceder esse privilégio aos espanhóis.
Depois disso, o governador das Filipinas, Francisco Desande, escreveu ao rei Filipe II propondo uma invasão à China. Ele disse que de 4 a 6 mil soldados bastariam e que o povo chinês, oprimido pela tirania, apoiaria a campanha. Em 1577, Filipe II rejeitou a proposta. Ele achou que não era o momento certo e orientou o governador a buscar relações amigáveis com a dinastia Ming. Mas apenas 3 anos depois algo mudou. Em 1580, com a morte do rei português sem herdeiro, Filipe II da Espanha assumiu Portugal. Uma União Ibérica foi criada que duraria até 1640 e daria aos espanhóis uma oportunidade única de tentar conquistar a China novamente. Aquele cara que mencionamos no início, o missionário jesuíta Alonso Sanches, visitou a China em 1582 para confirmar que os portugueses de Macau eram leais ao seu rei espanhol. Sanches foi preso pelas autoridades chinesas, irritadas por não terem sido informadas sobre a União e seus novos parceiros comerciais. Ao voltar no ano seguinte, ele concluiu que só a força militar garantiria a propagação do cristianismo na China e o controle espanhol. E isso pode ser apenas a minha interpretação, mas realmente parece que houve algum tipo de experiência pessoal, alguma humilhação pessoal. A prisão o fez adotar uma posição firme. Sobre a invasão da China, ele defendeu que o regime chinês maltratava cristãos e que cabia à Espanha intervir e converter os não católicos. Com o bispo Domingos de Salazar, ele planejou usar o posto português em Manila para confiscar navios chineses e mobilizar missionários portugueses no Japão para trazer aliados japoneses. Durante o ataque, ele escreveu ao rei Filipe dizendo que a China estava mal defendida e a população poderia se revoltar contra o regime opressor. Ele disse que 10 mil soldados ibéricos com apoio de 2 mil japoneses bastariam para começar a invasão. Desta vez, Filipe parecia considerar a ideia. Expandir seu império por várias terras parecia atraente para acessar os ricos recursos e rotas comerciais da China. Além disso, poderia criar um teatro de guerra oriental nas guerras otomanas Habsburgo na Europa. Como vimos no início, a quarta fase era exatamente isso. Em 1588, ele sancionou o estabelecimento da Junta Oficial de la Empresa de China, que acho que poderíamos traduzir como Conselho da Empresa da China. E planos foram feitos em detalhes para a conquista da China e o futuro domínio espanhol sobre suas terras. O número de soldados necessários continuava crescendo a cada proposta, o que acho que nos dá uma ideia de como a Espanha realmente não tinha noção da força da China. Essa proposta previa a formação de uma armada sob a liderança do governador das Filipinas, composta por 12 mil soldados ibéricos, 6 mil vizianos das Filipinas e 5 mil recrutas japoneses de Nagasaki. Os jesuítas, reconhecidos pelo conhecimento local, poderiam apoiar a expedição. Levariam ainda 200 mil pesos para subornar chineses locais e contratar mercenários. A campanha teria 2 frentes, castelhanos invadindo por Fujian e portugueses avançando por Guangdong via Macau. Padres jesuítas atuariam como consultores e negociadores com autoridades chinesas para evitar violência e abusos contra civis, teoria defendida por parte da Igreja Espanhola caso a China ficasse sob controle espanhol. O plano previa cristianizar sistematicamente o território com encomendas, propriedades nobres e instituições cristãs como hospitais, universidades e mosteiros. Esse esforço seria sustentado por uma política de mestiçagem, incentivando casamentos entre ibéricos e chinesas. Uma conquista bem-sucedida marcaria uma expansão monumental da monarquia global hispânica, transformando a China em uma base vital para a influência espanhola em todo o Sudeste Asiático e o Oceano Índico. Assim como vimos na terceira fase do plano. Assim, as forças espanholas avançariam para conquistar e cristianizar Indochina, Sião, Camboja, Índia, Bornéu, Sumatra, Molucas e outras regiões, podendo reunir aliados locais contra o Império Otomano. Em 1587, os preparativos para a invasão iniciaram em Manila. Eles começaram a acumular estoques de suprimentos, armas e navios. Soldados eram organizados para avançar na invasão. Nesse mesmo ano, coincidentemente, uma delegação japonesa de Hirado, liderada por Konishi Yukinaga, um cristão japonês e almirante que podemos ver nesta pintura, chegou a Manila e ofereceu 6 mil soldados, e prometeu todo o povo e soldados que a Espanha pedisse para se juntar a qualquer campanha contra a China.
Tudo parecia pronto nesse momento e, mais surpreendente ainda, parecia que eles realmente poderiam conseguir. Quando olhamos mais de perto, era um plano viável com objetivos moderados, pelo menos no início, e um conjunto de metas passo a passo. Então por que não aconteceu? Por mais estranho que pareça, a Igreja Católica tinha como principal objetivo converter milhões de chineses ao cristianismo. Parte da Igreja e até mesmo parte dos jesuítas viam esse plano de invadir a China como um uso injustificado de violência contra não-cristãos. Os jesuítas portugueses não apoiavam essa ideia, pois temiam arriscar sua relação com a China devido à ambição da Espanha. Ao mesmo tempo, outras ordens religiosas protestaram junto ao rei, como os dominicanos e os franciscanos, afirmando que tinham seus próprios projetos para converter a China pacificamente e que essa tentativa de conquista tornaria isso impossível. No fim das contas, com tantos obstáculos e objeções, o interesse do rei da Espanha acabou diminuindo e assim o projeto foi arquivado. O novo governador das Filipinas recebeu novamente instruções rigorosas para não entrar em conflito com a China e, em vez disso, buscar uma política de apaziguamento e amizade com os Ming. Em 1640, Portugal recuperou sua independência, removendo um elemento-chave do plano espanhol. Outros tentaram retomar a ideia nas décadas seguintes, até trocando a China pelo Japão como alvo, mas nunca tiveram sucesso. Assim, o plano dos espanhóis de invadir a China, que nem parecia tão maluco, foi abandonado e nunca aconteceu. E é louco pensar que isso foi uma possibilidade real. Quero dizer, como o mundo seria diferente se eles tivessem tentado e principalmente se tivessem conseguido? A China nunca foi colonizada diretamente por europeus, exceto Hong Kong, Macau e algumas concessões de cidades e portos. E talvez isso seja um sinal de que os espanhóis teriam sido, no fim das contas, mal-sucedidos. Se os britânicos invadiram quase todo mundo naquela época, deve ter tido um bom motivo para não invadirem a China. Fiz um vídeo há alguns anos sobre esses postos europeus que são colônias dentro da China. Deixarei o link aqui caso você queira conferir. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.